Boa tarde, pessoal da Baster.com. Hoje a gente está aqui com a LOG, com a Luciana Zanini, que é diretora da RI e Planejamento Financeiro da empresa. A LOG é uma empresa ainda nova, que vocês ainda não conhecem muito bem. Nova somente na Bolsa, porque ela veio de um spin-off da MRV. Né? A MRV vocês conhecem, é uma empresa com bom feedback lá na Baster e no mercado financeiro. Então, a gente já acredita que mesmo uma empresa sendo nova, já podemos colocar que uma boa gestão ela deverá ter. E também ela tem um case bem interessante, que é um case que parece ser um case antigo, mas ela vem com uma nova mentalidade, com uma nova maneira diferente de fazer o que sempre foi feito no Brasil, que são galpões logísticos. Uma coisa que eu já posso afirmar é que eles têm um bom departamento de relações com investidores, são focados em atender vocês, se você responde os e-mails, atende os telefones, porque não é uma prerrogativa de todos os RIs, tem muito espaço para ser melhorado isso ainda, que tem empresas que infelizmente não entendem o papel do RI. Tem o telefone lá na Baster, tem o e-mail lá na Baster, então a Luciana colocou o departamento dela a dispor de vocês. Luciana, para a gente começar, você quer fazer as suas conclusões iniciais? Claro, então, boa tarde a todos, obrigada aí pela presença aqui da Baster, Mila, é um prazer a gente ter esse canal também de comunicação com analistas e investidores, né? Como foi colocado, a LOG é uma empresa recente na Bolsa, na B3, a gente foi listado em dezembro de 2018, então há um ano praticamente, em que foi feito o spin-off da MRV. Então, qual que é a história da LOG para, pelo menos, introduzir para quem não conhece um pouquinho da companhia, né? Então, a LOG foi formada aí no ano de 2009, em que ela nasceu dentro da MRV como uma oportunidade de negócio, mas já como um negócio separado e independente, com a sua equipe de construção, de suprimentos, e agora em 2018 foi feito o spin-off, que foi a cisão societária da LOG, em que os investidores de MRV passaram a ter ações diretamente na LOG, e isso se concluiu ao final de dezembro de 2018. Dessa maneira a gente não tem uma relação societária com a MRV, o que a gente tem é que a família Menin, que é o grupo controlador, eles têm a participação tanto na MRV, quanto na LOG, quanto no Banco Inter, né? Então essa é a relação que a gente tem com o grupo, e com isso a nossa estrutura societária tem a participação aí de cerca de 1/3 da família Menin, hoje com quase 36% da companhia, né? Então, nessa maneira, a LOG nasce como uma oportunidade mesmo de visão de mercado a longo prazo, de trazer o DNA construtor e de dispersão geográfica de uma empresa já madura no novo segmento de negócios que cresceu nesses últimos 10 anos, que a gente alcança aí uma entrega de galpões de quase 1 milhão de metros quadrados agora no final de 2019. Aí acho que a gente pode explorar um pouco, né, o modelo de negócios, enfim. Depois a gente vai fazer isso. Luciana, por que um acionista deveria comprar ações da LOG, né? Qual que é a vantagem que ele vai ter? Qual é o driver que ele vai ter? Assim, a empresa tem um crescimento, né, assim, desejável, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, esse retorno não vai vir como dividendos. Lá na Baster, a gente não gosta muito de dividendos, certo? A gente prefere que a empresa realmente cresça, né? Reinvista o lucro e cresça, porque o retorno vai ser bem maior assim para o acionista. É isso que vocês vão fazer? Vocês vão crescer nesse curto e médio prazo? Sim, é exatamente nessa linha que é o modelo de negócio da LOG. Então, a LOG ela é uma empresa desenvolvedora de ativos. Como é que a gente gera valor aí para o acionista, né? Então, voltando, por que nós somos desenvolvedoras? A gente trabalha os ativos, a gente não faz aquisição de ativos, a gente constrói desde o terreno até o desenvolvimento para a gente capturar todo o retorno desse desenvolvimento do ativo, que vai se maturar com a alocação
a receita de locação desses galpões. Então, o negócio da Log é gerar receita através de locações de ativos construídos por ela, correto? Como a gente vai gerar retorno aí para o acionista? É o que a gente chama, o que a companhia consegue gerar de spread, que é a geração de valor que a gente vai trazer e aonde que a gente vê o crescimento e onde a gente projeta o nosso plano de negócios. A Log sempre vai olhar como alocar melhor o seu capital, seja dos acionistas, seja capital de terceiros, para gerar esse maior retorno que a gente entra no conceito que é o yield on cost. Em contrapartida, a gente tem os custos de capital e assim a gente vai gerando esse retorno. Quando você falou de crescimento, a gente se vê como uma desenvolvedora de longo prazo, né? Se hoje a Log, nós vamos chegar no final de 2019 com quase 1 milhão de metros quadrados de ABL entregues, nós temos um plano nos próximos 5 anos de dobrar esse ABL entregue, né? Um plano que a gente pode falar mais um pouco à frente, que é o Todos por Um, em que a gente quer entregar mais 1 milhão. E é nesse conceito de gerar valor, de alocar em projetos rentáveis, que o capital investido de qualquer das partes vai gerar esse retorno, criando esse spread aí de geração de valor para o acionista. Legal. Vamos falar um pouco sobre o case da empresa? Como eu falei aqui na abertura, ela tem um case assim que parece ser antigo, né? Fazer galpão de logística e alugar o galpão de logística, nada de um novo aí. Mas ela vem com um modelo novo, né? É o que gera que ela praticamente, por enquanto, pelo menos, surfa aí no mercado, assim, praticamente sem concorrência no estilo que ela consegue construir. Isso gera várias vantagens para os acionistas, tanto no bottom line, como na vagância da empresa, como na inadimplência dos seus aluguéis, né? Que é o novo modelo modular que ela tem, né? Explica o que é o modelo modular, qual é a diferença do que existe hoje para o que vocês estão propondo a fazer no futuro, e já no presente. Tá? Esse é um dos grandes pilares da Log, é o nosso modelo do nosso produto, né? Então, nós construímos galpões comerciais no modelo modular e flexível. Quer dizer que a gente pode atender ou construir, né, módulos de 1.000 metros quadrados a 40 mil, de acordo com a demanda daquele cliente, né? Então, o nosso método construtivo foi pensado de uma maneira padronizada, então a gente tem uma eficiência operacional de custo e uma maneira em que você consegue flexibilizar de acordo com a demanda daquele mercado, né? Então, o que é diferente, talvez, de outros modelos de galpões comerciais que estão no mercado? É uma diferença do que é o modular do chamado que é o Big Box, né? O Big Box são naves, né? Ou a gente traduziria para naves muito amplas, aí, de 50 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados, num galpão único, em que você não tem essa modulação. Então, isso difere o método construtivo. A Log acredita que um modelo, um produto modular, ele tem uma maior absorção em diferentes mercados. Então, o nosso produto vai muito ao encontro da nossa estratégia de diversificação geográfica e diversificação de carteira de clientes, né? Porque a gente consegue estar em diferentes mercados que têm diferentes tamanhos de necessidade e também atender clientes de acordo com a necessidade daquele cliente naquele mercado. Então, esse é um pouco da diferença do modular para o Big Box. Vamos explorar um pouquinho mais essa questão. Explica para o eventual acionista aí da Log, para o investidor, pessoa física, um galpão, 20 mil metros quadrados. Vocês conseguem alugar ele de 20 mil metros quadrados para um inquilino só? Consegue fazer 2 de 10, 4 de 5, 5 Exatamente. De 10, né? Explica essa modulagem aí para o... Exatamente, é isso. A gente consegue um cliente que necessite de 20, 2 de 10, 4 de 5, 10 de 2. Aí vocês têm um de 10, ele quer um pouquinho mais de espaço, vocês aumentam um pouco. O galpão em si ele não aumenta. Então, o projeto ele já nasce pré-aprovado qual vai ser o tamanho daquele empreendimento.
Então, o empreendimento pode ter lá, um empreendimento de 40 mil metros quadrados que tem 4 galpões de 10 mil, para a gente simplificar. Então, eu vou ter clientes diferentes. Eu posso ter um galpão que eu tenho 2 clientes de 5 mil, o outro que eu tenho um com 10 mil, e aí isso a gente vai modulando, quer dizer, construindo paredes de acordo com isso. Mas o galpão não muda, né? A construção mantém. O que a gente tem que se planejar é que, por exemplo, no nosso método construtivo, a gente modula de acordo com aquela nave, né? Então, eu vou ter quadro de energia, docas, tudo para de 1.000 em 1.000 metros quadrados a gente conseguir flexibilizar isso. Então, nesse sentido, e como é que é o nosso método construtivo, talvez seja um outro ponto importante para colocar. A gente vai construir também, então, suponhamos que a gente está iniciando numa nova cidade, em que a gente está conhecendo aquele mercado, a gente vai construir o projeto em fases, né? Então, eu aprovo o projeto de 40 mil como um todo e faço a construção faseada. Então, nós vamos fazer 2 fases desse projeto. Então, eu entrego 20 mil, seriam 2 galpões, trabalho a absorção e locação dele, até mesmo para casar oferta e demanda, e daí a 6 meses ou 1 ano, de acordo com o que a gente sentir comercialmente que é viável, a gente faz a segunda fase da construção. Então a modulação ela vem também numa estratégia de construção, em que a gente consiga entender cada vez melhor aquele mercado, garantir uma alta ocupação, que esse é um dos pontos fortes da LOG, e a gente faz a dimensão dessa demanda, dessa oferta de acordo com a demanda. Continuando no case, a LOG ela está fazendo um movimento, e esse movimento que ela está fazendo, na crise, fez com que ela tivesse uma baixa vagância, né? Não tão baixa que hoje, mas baixa dentro do setor, que é o Flight to Quality. Se você pode explicar esse Flight to Quality, e explica assim, o galpão é mais alto, o piso certificado a laser, né? O que leva a LOG a ter essas vantagens em relação à concorrência? E o desejo dos seus clientes a sempre alugarem galpões da LOG em detrimento à concorrência. A gente tem 2 pontos aqui, né, Miller? Um ponto é entender o mercado de galpões, como é que é o nosso posicionamento, o que aconteceu nesses últimos 5 anos aí do ciclo, e como que a gente posiciona aí com a concorrência, né? Então, trazendo um pouco, talvez, de números para um mercado aí que todos conhecem ou que a gente trabalha. Então, o mercado de galpões no Brasil, hoje ele tem cerca de 160 milhões de metros quadrados. Tá? Menos de 10% disso, então cerca de 15 milhões, são os classificados classe A. São os ativos que nós construímos. Então, o que é um ativo classe A? É um ativo que vai ter um pé direito de 12 metros de altura, ele vai ter a nivelação a laser, ele vai ter um espaço de docas e de transbordo e de estacionamento dimensionado para aquele. Entra no ponto de aproveitamento daquele terreno, qual que é a proporção galpões desses tamanhos do terreno, a eficiência que o cliente consegue em termos de empilhamento, em termos de largura, são pequenos detalhes, mas que entram na eficiência em termos de distância entre os pilares, que você vai ter a melhor dimensão para uma operação logística de qualquer player no Brasil. Então, a LOG, todos os ativos desde a sua concepção foram construídos nesse modelo classe A, que hoje é um mercado de 15 milhões de metros quadrados no Brasil, sendo que cerca de 80% desses galpões classe A estão na região sudeste, majoritariamente em São Paulo. Né? O que a LOG vem fazendo nesses últimos anos? Nós temos ativos em 9 estados, incluindo São Paulo, Rio e Minas, e a gente vem expandindo para outros estados onde não existe esse ativo. Né? Se pensar aqui, se a gente está falando que a gente tem um mercado de 160 milhões e você tem hoje de qualidade de 15 milhões, existe uma demanda reprimida de grandes empresas que procuram maior eficiência, que podem migrar desses ativos ruins para ativos bons. É isso que a gente chama o flight to quality. Né? Ele pode sair de ativos
monousuários, em que ele faz a gestão desse ativo, mas ele não tem a eficiência operacional que ele tem por questões técnicas, por questões de tamanho, e aí ele vai buscar uma eficiência tanto operacional quanto financeira em ativos naquela região, né? Então, como que a gente vem se posicionando? A gente busca mercados que você tem uma proximidade de uma região metropolitana, normalmente acima de 500 mil habitantes, e estando próximo desses mercados, a gente dimensiona esse galpão. Então, tem mercados que a gente é o único player. Então, você vai perguntar quem que é seu concorrente ali? São os galpões que a gente chama os galpões obsoletos. Então, a gente se posiciona ali, a gente mapeia quais são as empresas que estão naquela região e há uma tendência dessas empresas, quando a gente começa um projeto, a gente fazer a prospecção e a migração de onde eles estão para ativos ruins. A gente tem clientes que migraram porque tinham problemas, por exemplo, de época de chuva, que a gente está agora no verão, de enchente, de perder mercadoria, ou de ter que ter plataformas para evitar alagamentos. Então, essas pequenas coisas ganham uma eficiência para o cliente, que ele vai fazer essa mudança para ativos de qualidade. Mostra que vocês ainda têm um share pequeno ainda, né? Vocês têm 1 milhão de metros quadrados, o VBL, né? A classe A é 15 milhões, o mercado como um todo é 160, né? Fora a expansão que deve ter aí quando a economia voltar, né? E vocês estão preparados para esse crescimento? Qual é o planejamento, qual é o programa agora? Vamos adentrar um pouco o driver, já para você falar do Todos por Um, claro, que é a grande vitrine aí do curto e médio prazo da Log, né? Como a gente vai estar preparado para pegar essa expansão aí? Sim, claro. Então, do market share, né, partindo do seu ponto, hoje, se a gente olhar o market share por região, vai depender cidade a cidade do nosso posicionamento, né? O mercado brasileiro, ele cresce cerca de 1 milhão de metros quadrados por ano, ok? E ainda é muito pequeno para a demanda que está ali. O que a gente vê e por onde que a gente vê a oportunidade de crescer mais 1 milhão ou até mais do que isso? São os drivers que a gente tem na economia e no próprio setor, né? Então, esse ponto do Flight to Quality já mostra o potencial de, mesmo não tendo uma economia crescente, você ter uma demanda reprimida para isso, e foi dessa maneira que a Log cresceu aí nos últimos anos. O segundo ponto, é claro, se a economia do Brasil retoma um crescimento constante, isso é positivo para todos os players. E o último driver que é muito importante para o nosso setor é o e-commerce, em que é um negócio de logística, quem entrega mais rápido para aquele cliente. Então, isso é um grande potencial e a gente vê vários players movendo para esse ponto. Então, só para exemplificar, 1/3 de todo o nosso portfólio de clientes tem operações ligadas com e-commerce e a gente vê o crescente disso. Então, juntando esses 3 pontos, o Flight to Quality, potencial crescimento da economia e o e-commerce, a gente viu aí uma demanda forte de novos ativos no Brasil. E aí lançamos um projeto de crescimento de mais 1 milhão de metros quadrados nos próximos 5 anos, né? Esse plano, ele requer, sim, um investimento, né? A gente vai usar, nós temos do nosso land bank atual, nós temos ainda a desenvolver cerca de 600 mil metros quadrados de ABL, no qual cerca de 450 a gente vai usar nesse plano de 1 milhão de metros quadrados. E a gente vai adquirir novo land bank, novos terrenos para essa construção. Para isso a gente precisa de recurso, certo? E aí, esse ano de 2019 foi um ano positivo em termos de operações, de grandes operações para a Log. Uma aconteceu em outubro desse ano, em que a gente fez a captação via uma oferta restrita, um follow-on, de 640 milhões de reais, que o uso de recursos é exatamente para esse crescimento, né? Uma outra linha de funding que a Log, e aí ela vai além do plano, porque ela pode ser potencial para futuras captações, foi a venda parcial de alguns ativos para a constituição de um fundo imobiliário, né?
Então, essa oferta ela termina agora em dezembro. O ativo é o LGCP11, em que a LOG aí tem uma entrada, uma captação de cerca de 170 milhões, que também vai ser para uso de recurso desse plano. Tá bom. Fechando o case, né? A LOG ela fica com a parte da administração dos galpões logísticos, né? Que você falou. Isso gera mais eficiência e também gera receitas para vocês. Né? Sim. Você pode explicar o que vocês fazem nessa gestão dos galpões? Claro, né? Então, a nossa operação é uma operação integrada. A gente está falando da última ponta, que é a gestão. A gente faz desde a prospecção do terreno, a aprovação desse terreno, os projetos e a construção. Então, a equipe de engenharia é uma equipe própria. Fazemos aí a comercialização, hoje a LOG, como se a gente tivesse uma corretora interna para isso, e fazemos a gestão dos ativos, que é a parte de administração, né? A importância de ter tudo isso no nosso ciclo, além da eficiência e do retorno, é a questão da gente ter uma proximidade com o cliente e trazer aí o melhor custo-benefício daquele cliente. Então, a gestão do ativo, o que ela vai incluir? Ela vai incluir a manutenção daquele ativo preventiva, a gestão do dia a dia, a busca por melhor eficiência, por exemplo, energética para o cliente, e até uma antecipação, como você está próximo do cliente, de qualquer movimento ou de qualquer nova demanda que ele tenha. Né? Tudo isso junto traz para a gente, com o portfólio de clientes, que hoje a gente tem mais de 200 clientes na carteira, uma base de dados cada vez mais robustas para a gente conhecer esse mercado e continuar com essa eficiência comercial que a gente tem hoje. Tem alguma outra questão que você queira falar sobre o case que eu não fiz a passagem aqui? Talvez inovação, inteligência? Então a gente pode explorar um pouco essa questão da inteligência de mercado que a gente vai adquirindo, né? Então, como que funciona? Né? A gente, dando essa proximidade como equipe própria comercial do cliente, a gente se tornou uma solução logística para vários players no Brasil. A gente tem clientes com até 7 operações, então 7 operações ou 5 operações em ativos diferentes, em que a LOG se tornou uma solução logística de expansão da cadeia de supply chain daquele cliente. Né? A equipe comercial é muito próxima do dia a dia, então ela vai tendo essas informações, o que a gente chama, vai formando a nossa inteligência de mercado, de quem são aqueles players e de onde que está a demanda. Essa demanda conhecida, ela é muito importante para o crescimento do todos por um, em onde a gente define onde ir. Né? Qual a cidade que tem uma demanda por um ativo e até uma prospecção. A gente está construindo um ativo agora aqui em Minas Gerais, em que a gente nem começou as obras e a gente já tem 70% de pré-locação. Seja da nossa base, que está muito forte, porque já indicou a necessidade de ter ativos disso. Então a gente cria um ciclo aqui muito positivo de que a gente consegue locar bem, a gente consegue entender bem a demanda e a gente consegue realocar no caso de saídas de clientes. Então a gente vai gerando essa inteligência interna e esse se torna um dos grandes ativos hoje da LOG, essa inteligência de dados, a inteligência de informações e ser uma plataforma aí para a solução logística do Brasil. Né? Legal. Só um pouquinho de vantagens competitivas, a gente já falou várias delas aqui. Né? Mas só para ficar bem determinado quais são, eu vou falar aqui algumas. A gente já falou que é o modelo modular, a inteligência da LOG, a expertise, a qualidade dos galpões logísticos, né? Mas vamos ver aqui umas que são mais específicas, né? A escala, né? Como você falou, você fez uma anotação que você tem clientes com 7 sites alugados aí. Isso só é possível porque vocês têm escala. Vocês têm galpão em Minas Gerais, vocês têm no Nordeste, vocês têm no Centro-Oeste, vocês têm em São Paulo. Então, vocês conseguem capturar essa demanda com escala, né? Exato.
Exato. Esse é o ponto da diversificação geográfica. Então, estar em várias cidades e em vários estados com uma dispersão é um ponto grande da nossa escala de como que a gente conseguiu crescer e trazer essa base para clientes que você atende em diferentes mercados. E também essa escala nos traz de não ter uma exposição alta a um mesmo cliente ou a um mesmo setor econômico, né? Então, eu colocaria que a diversificação geográfica é uma vantagem competitiva, assim como a diversificação de carteira é outra vantagem competitiva que se complementam. Nós temos, enfim, nenhum cliente com exposição acima de 5% da nossa carteira, então isso faz com que nossos índices de inadimplência sejam baixíssimos e também com que a gente absorva ou consiga ser flexível em momentos de mercado em que uma indústria está, enfim, mais atingida naquela região em detrimento de outra, e isso faz com que a gente tenha uma diversificação de risco também do nosso negócio. E olhando o seu pipeline de locação, vocês não têm nem cliente nem setor assim concentrado, né? Vocês também têm uma diversificação entre setores também. Tem uma diversificação entre setores, né? É importante frisar isso também. Eu falei um pouco do e-commerce, que tem 1/3 das operações, mas quando a gente pensa em e-commerce, a gente pensa que são várias indústrias que estão hoje operando no online, né? Mas a gente vai ter aí farmacêutico muito forte, bem de consumo, alimentos e bebidas, a parte de logística e de transportes. Sim, a gente tem uma diversificação bem ampla e com clientes nacionais, multinacionais ou grandes clientes locais daquela região. A gestão, né? O acionista da Baster, ele enxerga a gestão de uma maneira diferente. Ele quer uma gestão que traga valor para ele a longo prazo. E a gente tem um feedback aqui da família Menin que sempre tem uma boa gestão na MRV. É um setor que a gente acompanha bastante, o setor de real estate. Então, o acionista ele pode confiar que vai ter uma gestão boa na LOG também, traduzindo valor para a empresa, para o acionista no longo prazo, sem criar potenciais fatores de risco, principalmente para que a empresa é uma empresa intensiva de capital? Sim, o acionista pode confiar. Isso é um dos valores aqui, a robustez da governança, e a LOG ela foi construída até antes mesmo da listagem. A gente já tinha uma governança constituída, e quando a gente fez a listagem aí no ano passado, a gente já fez a listagem dentro dos moldes da B3 do novo mercado, né? Trazendo aí todas as políticas, as boas práticas do mercado, a presença no conselho de administração, que tem sim a família Menin, o Rubens Menin, ele é o presidente do conselho, mas traz conselheiros independentes, comitê de auditoria, a gente teve a eleição do conselho fiscal também nesse ano de 2019. Então, sim, a gente tem uma visão de longo prazo, a família tem uma visão de longo prazo. Por exemplo, na oferta recente de ações que a gente fez, a família participou, acompanhou a oferta com essa visão de longo prazo do negócio. Então, a governança e a sustentabilidade são 2 pontos fortes que a LOG segue dentro dos valores aí da companhia. Certo. E a gente sempre sabe, né, quando o acionista controlador acompanha a oferta, é sempre um bom sinal. Eu gostaria de falar, você fez um ano passando ali no case ali sobre a construção que vocês fazem, mas todas essas vantagens competitivas, todo o seu know-how e inteligência faz com que vocês tenham um baixo custo de construção, né? E você pode falar também, não somente esse baixo custo, mas qual a diferença para a concorrência, o custo deles, assim, em relação ao que a LOG tem? A LOG faz melhor, mais barato? Faz melhor e mais barato. Toda essa inteligência ou essa DNA construtivo a gente trouxe para o nosso produto modular, padronizado, com alta eficiência, com alta negociação aí com a cadeia de suprimentos. Então a LOG hoje constrói o valor por metro quadrado, cerca de R$1.000 por metro quadrado de construção. A gente não tem o dado certo da concorrência, mas os dados que a gente tem é que eles estão aí a R$1.400, R$1.500 por metro quadrado, né? A LOG
tem uma grande vantagem que às vezes é uma desvantagem, porque nós somos o único player listado no Brasil, né? Então as informações públicas são as nossas, né? A gente vai conhecendo o mercado com os players aí. Então isso traz um desafio da Log de conhecer seu mercado. Agora, o que é importante quando a gente talvez passou sobre o custo de construção? Por que a Log constrói também fora de praças que os outros players não estão construindo? Porque como a gente consegue ter um baixo custo de construção e manter aí a rentabilidade ou a receita de acordo com aquele mercado, a gente consegue gerar yields, né, retornos atrativos em praças fora de Rio de São Paulo, né? Então, isso é muito do nosso modelo de baixo custo de construção, de conhecimento, de dispersão geográfica, em que a gente vai a mercados em que a gente consegue ter retornos tão altos ou maiores ainda do que em mercados mais consolidados como São Paulo, né? É o que a gente estava falando mais cedo do yield on cost, que é a métrica que a gente usa para mensurar o nosso retorno. Então, hoje, a gente divulga aí trimestralmente, né, o portfólio que está sendo entregue, qual que é a taxa de retorno desses ativos. A gente está aí no intervalo de 12% a 14% de yield on costs nos ativos, né? O que contrapõe o nosso retorno, né? Ele vai ser o nosso custo de captação. Então, nunca estivemos no momento mais oportuno e positivo no Brasil, né? Ontem a gente teve aí a nova revisão da taxa de juros pelo cupom, que foi a 4,5% ao ano. Então, o nosso custo de dívida, ele está, além de estar muito baixo por questão do CDI, a Log nesse crescimento, a gente tem trabalhado para uma troca de dívida, então esse nosso spread de dívida também vem reduzindo, e nisso a gente vai estar sempre comparando, e é assim que a gente toma as nossas decisões, onde que eu vou alocar aquele capital. Então, se eu estou alocando capital a 13%, quanto que eu estou gastando? Então, se hoje a nossa dívida média é um CDI mais 1,4, eu estou falando assim, então eu estou olhando 13% de retorno contra 6% aproximadamente. Então, esse é o spread da operação em que a gente vai tomar as decisões de novos projetos e também de dimensão da nossa dívida, nosso endividamento, né? E nessa maneira que a gente vai gerando valor, vendo essa que a gente chama internamente de boca do jacaré, né, Bela, que é um momento super positivo que a Log está, de se a gente construir, já que a gente está num momento tão positivo da economia, pensa, nós temos que capturar esse momento e entregar mais, porque se a gente está conseguindo gerar um retorno de 13% contra um CDI a 4,5%, né, nós temos mais aqui construir e trazer esses retornos para dentro. Os drivers, a gente já falou, já fez uma passagem longa até no começo, que é o e-commerce, o flight to quality e a economia, né? Só que para isso a empresa tem um funding, né? E o funding, que lá na Basta a gente coloca assim, a dívida líquida e EBITDA acima de 3 fica vermelho. Então, se você abrir a página da Log, lá está vermelho, né? Estava em 10. Quer dizer, a empresa é altamente endividada. Só que esse endividamento, que até espanta muito nesse longo prazo, por isso que eu vou focar nesse assunto, é uma parte da estratégia da Log mesmo. Vocês tinham toda uma inteligência para sair de uma dívida alta, assim. Tanto que agora, em um mês, saiu de 10, está em menos de 1 hoje, né? Fez o follow-on e fez o FII que a gente vai falar agora. Só que esse funding, ele vem de duas maneiras para a Log, atualmente. Ele veio, claro, com um não recorrente, foi o follow-on, né? Mas ele vem da operação, né? E a operação é assim, né? É o spread. Né? Funciona quase como as empresas de carro, né? Como o banco, né? Só que um empresta dinheiro, o outro aluga carro e vocês alugam o galpão, né? Exato. Vocês têm o custo do dinheiro e a taxa de bottom line, e vocês ganham nesse meio aí. Então, você pode explicar esse primeiro funding que vocês têm, que é o spread? Sim, então é a geração de valor, a geração de caixa interna do negócio. A Log, a gente não tem ainda
solução para você receber antes de começar a alugar, né? Como um negócio de real estate. Então, a gente só começa a gerar caixa no momento da entrega. Quanto mais rápido eu for na construção, melhor ainda, porque eu começo aí a receitar aquele investimento. Então, nesse ciclo de crescimento que a Log foi, ou que, enfim, a gente veio para frente, a gente sempre teve uma alta necessidade de capital, exatamente por causa desse perfil de construção. O que eu quero dizer com isso, para a gente chegar como é que a gente faz a geração de caixa? Quanto mais eu entregar, mais eu vou gerar caixa, certo? Então, se eu estou gerando caixa hoje, né, se a gente está falando com aí, se um ativo me gera aí uma receita de 13, se fosse falar um ativo de 100, eu gero isso em D1, quando eu começo a receitar. Contra o que eu gastei para construir, ou qual é o custo daquele funding, eu vou gerando essa geração de caixa interna para o nosso negócio. Então, isso é a maneira que a gente vai gerando o caixa interno da operação, buscando, sim, perfis de dívidas cada vez mais longos, com custos mais baixos, para que a geração de caixa ela rentabilize aí o nosso negócio. Então, essa é a primeira source, a primeira fonte de funding que a gente tem no próprio negócio da companhia. E logo fez uma coisa que eu me identifico muito, porque a minha família praticamente ela cresceu dessa maneira, né? Meu bisavô começou assim, ele fazia 4 casas, vendia uma, e com o dinheiro praticamente ele pagava as 4 casas, sabe? E a Log está com um sistema meio parecido agora, né? Ela fez um fundo imobiliário, então ela pega uma parte, né, da porcentagem daquela construção, tipo 30%, e vende através do fundo imobiliário. Então ela constrói no cap rate aí de 14, 13 e vende no cap rate de 6, o que gera muito valor para o acionista. Isso daí que está sustentando a queda dos índices de endividamento dela para níveis mais saudáveis, e também perpetuar esse nível de endividamento para um modelo assim que o acionista não fique tão desconfortável. Era 10, agora parece que não vai passar de 3 ou 4. A nossa target já está aí nesse limiar de 3 ou 4. Realmente há um mercado em que você tem oportunidade de captação a 4,5. A gente tem que saber qual que é o nosso limite, mas existe uma vantagem de alavancagem em alguns momentos, aí a gente vai mensurar isso ao longo prazo. O que você está falando que foi exatamente a nossa estratégia com o fundo imobiliário, e a gente vê essa estratégia se replicar dentro do nosso plano de 5 anos. Essa é uma das fontes adicionais que a gente vai ter para o crescimento, você fazer o desinvestimento parcial de alguns ativos. Então, um ativo que eu vendo parcialmente, né? Então, se eu estou rentabilizando a 13 e vendendo a 6, eu consigo, com aquele recurso, gerar aí na nossa projeção mais 4 ativos com aquele desinvestimento, né? Então, esse é o que a gente chama um ciclo de reciclagem de ativos. Então, hoje, a Log, nesse ano de 2019, uma realização importante foi o fechamento desse ciclo. Então, a gente constrói, rentabiliza, e naquele momento oportuno de mercado, que hoje fundo imobiliário, né, vocês devem acompanhar muito mais do que a gente, se tornou aí um mercado promissor de ser um cotista, ou de ser um outro sócio da Log nesses ativos. Essa estratégia, então a gente fechou a captação do fundo de 180 milhões. Esse é um fundo que exclusivamente ele vai comprar ativos da Log. Ele tem um capital autorizado de 1 bilhão, então a gente tem aí planejamento de fazer follow-ons de captação desse fundo nos próximos anos, na estratégia de replicar no portfólio do fundo a nossa estratégia de negócios. Qual que é a nossa estratégia que a gente falou? Então a gente vendeu 3 ativos em 3 estados diferentes, com alta performance, com alta ocupação, ou 100% de ocupação, com uma carteira de cliente diversificada, de ótima qualidade, com baixíssima inadimplência. Então, a gente replica no fundo o que o negócio da Log desenvolvedora é. São riscos diferentes. Um é risco de receita, de renda, o outro é risco de desenvolvimento, né?
LOGG3 é risco de desenvolvimento, LGCP11 é o risco de performance daquela carteira, o que a gente vê um ganho muito próximo aí que a gente projetou aí para esse fundo. Nós somos, sim, coproprietários dos ativos que a gente desalienou. Por que essa estratégia? Né? Então, a gente vendeu parcialmente 25% de 3 ativos, em que a gente não está transferindo o risco para o cotista. Né? Nós somos sócios, então, para a gente o negócio tem que ir muito bem e para o cotista, consequentemente, também irá. Então, a Log ela é o consultor imobiliário desse fundo. A gente continua fazendo a gestão ativa dessa carteira, continuamos fazendo a gestão do ativo, a manutenção, a gestão do dia a dia do ativo, e com isso a gente garante e busca o melhor retorno para ambas as partes. Né? E ainda você siga ainda com uma cerejinha aí, que você siga a gestão de todo o complexo, né? Ainda dá uma receita ainda, mesmo em cima da parte que o fundo comprou. Sim. A gente tem uma receita. Agora, o nosso ponto principal, a nossa estratégia de ser consultor imobiliário, ela é mais estratégica do que financeira. Com certeza. Mas é uma cerejinha sempre bom. Sim. Tem algum outro driver que você enxerga fora esse que eu listei? Já passou bastante sobre isso. Acho que a gente já passou pelos principais pontos, Miriam. Toda empresa que tem intensiva de capital, ela tem alguns perigos, né? E como a gente é acionista de longo prazo, a gente deve monitorar, saber monitorar eles, saber enxergar e estudando caso a caso, conforme vai se concretizando aí alguns fatores que podem gerar algum estresse. Como a forte geração de caixa da Log é o spread, né, se a taxa de juros subir forte rapidamente, vai causar algum estresse forte na empresa, no modelo de negócio de geração de valor. Sim, esse o risco de mercado que nós temos, é o risco de taxa de juros. A gente já teve patamares de taxa de juros no Brasil aí, em torno de 14%, que foram momentos em pensar exatamente em quem investir pelo alto custo de captação. Então, é um risco. A gente acompanha o mercado, monitora. Não é um risco, falar assim, se a taxa de juros for de 4,5% para 6,5%, isso está dentro da nossa administração. O que a gente planejou para esse crescimento, então, esses recursos adicionais que entraram agora em 2019, né, com o follow-on e com o fundo, não são para pré-pagamento de dívida. A gente se acontecesse um desastre amanhã, eu já estou com o funding para construir. Né? Então, isso é uma garantia que a gente tem. Agora, o risco de mercado que a gente tem é acompanhar o risco macro Brasil, isso e as influências externas que podem ter aí o impacto na taxa de juros. Mas a gente, enfim, teve boas notícias ontem aí sim, no mercado. Com certeza. Né? Mas a gente tem que destacar o que a gente tem que monitorar. Exato. E outra fonte de funding é o FII, que é uma ideia sensacional, digamos de passagem. Uhum. Vocês conseguem fazer de uma ideia antiga uma coisa nova, né? Sim, uma maneira é uma maneira bem legal de vocês fazerem. Né? A ideia antiga, o cara tinha que ir lá procurar comprador para um imóvel. Vocês já fazem através de mercado de capitais muito mais rápido, né? Muito mais eficiente. Só que isso também pode falhar, porque um cap rate hoje de 6 é interessante, taxa de juros a 4,5, mas pode ser que não seja interessante daqui 6 meses, 1 ano. Vocês não acreditam que essa fonte de funding tenha chance de falhar? Vocês têm um plano B ou está tranquilo? A gente tem alternativas, sim. A gente trabalha aí com a própria geração de caixa desse plano, ela já está substancialmente funding para a gente gerando. Se acontecer algum cenário em que a gente não tenha facilidade de funding, a gente tem que repensar a velocidade desse crescimento para ter uma estrutura de capital saudável, certo? Então, essa é a maneira que a companhia equilibra e revisa. A Log já está na sua 17ª emissão de debêntures no mercado, entre debêntures e CRIs. Então, CRI é sim uma alternativa no mercado que a gente vem emitindo.
por a gente ter o perfil imobiliário. Então, a gente busca, sim, alternativas de funding, sempre olhando uma estrutura ótima de capital aí para o crescimento do negócio. Daí eu coloquei aqui o que é normal, o acionista da Baster já está cansado de monitorar na economia, vagância, inadimplência, mas isso não tem o que fazer, é monitorar trimestre a trimestre, e vocês já estão cansados de fazer isso. Não precisa nem falar muito. Né? O e-commerce, que pode ser um problema, justamente por ele ser o driver principal de crescimento, também vê o principal perigo, né? De dar uma falhada no e-commerce e atrapalhar o plano de vocês. Eu não enxergo isso daí, eu acho que o e-commerce veio para ficar, né? Sim, é muito forte. O Flight Quality a gente considera o driver principal. Tá? Essa busca de eficiência no Brasil e das empresas, ela é real. E o e-commerce ele é adicional ao que a gente já vê de uma demanda reprimida, né? O mercado ainda cresce muito pouco para o que a gente precisa, para uma demanda, enfim, continental que o Brasil tem. É um fator a ser monitorado, mas como a gente tem muito pouco market share, né, e também você falou, não tem muita qualidade, né, a concorrência pode vir a ser um problema de ser monitorado no futuro, mas não no curto e médio prazo. A gente não enxerga isso. Não, a gente não enxerga isso. A barreira a se tornar um player, uma solução para os grandes clientes, nos torna uma opção disso. Agora, o que a gente vê? Você estar e ter o capital, né? Porque é uma indústria que precisa de capital. Então, você tem que ter capital para estar se deslocando aí. Você tem que conhecer bem daquela construção. E o que a gente vê que a gente consegue se diferenciar é realmente ter essa cadeia ou essa conhecimento de mercado e essa cadeia de clientes que faz com que a nossa demanda esteja. Crescer o Brasil é positivo para todo mundo. Então, é positivo para se o Brasil começar a crescer em vez de 1 milhão de metros quadrados por ano, que a gente está projetando aí fazer, enfim, 200 mil, 20% desse crescimento, se ele começar a crescer 2 milhões, melhor ainda. Se a gente tem o potencial dos 200 mil que a gente está projetando por ano, na média, né, tô colocando, a gente tem potencial de crescer mais 400. Né? Então, isso que é o positivo do mercado que tem uma oportunidade, uma demanda reprimida aí para crescer. Então, estar nesses centros, a gente mapeia aí as maiores cidades do Brasil e com isso a gente vê que tem uma oportunidade da gente se posicionar e com isso competir aí com eventuais players. Mas a gente sempre monitora, Miller. A gente sempre monitora, conhece os principais players, onde está o mercado, quem está onde, isso é fundamental para as nossas decisões também. Uma questão que eu sempre gosto de entender são os jabuticabas no Brasil. O Brasil é cheio de jabuticaba, que faz os estrangeiros penar quando estão entrando aqui no Brasil. O que você chama de jabuticaba? Tem em todo lugar. Banco, por exemplo, você pode ver que todos os bancos foram massacrados quando vieram aqui. Os laboratórios de análise, diagnóstico, por exemplo, aqui a gente faz na rua, lá fora não faz dentro do hospital. Sim. Então eles não sabem fazer isso, né? Teve supermercado que entrou aqui sem colocar sistema de segurança, né? Então jabuticaba por quanto é lado. Nós temos jabuticabas, assim, barreiras de entradas aqui nesse setor, ou a log pode ver algum estrangeiro entrando aqui ou até comprando a log, por exemplo? Jabuticabas, o seu termo, né? Vamos ver quais são as barreiras que você está colocando aí. Qual que é a nossa visão? O estrangeiro que está vendo... Vou dar um exemplo para você. O estrangeiro vai chegar aqui, ele vai lá no Nordeste, por exemplo, a região lá pede uma regulamentação para ele. Chega lá no São Paulo é outra, no Rio de Janeiro é outra. Tá entendendo? Cidades entre São Paulo são diferentes entre eles, ficam loucos, tá entendendo? Sim, isso que entra em 2 pontos do nosso próximo da operação integrada, que é saber aprovar projetos e desenvolver essa parte de desenvolvimento imobiliário. Você vai ter peculiaridade de rituais de aprovação específicos e tem a questão do processo produtivo. Então, quem chega e os players, nenhum player tem uma inteligência própria de construção, então ele terceiriza isso. Então,
Então você vai ter um empreiteiro que vai fazer toda a gestão daquela obra. Então quem tem aquele conhecimento não é quem está construindo o ativo, quem está investindo, é quem está construindo. Então as minúcias daquilo ele não ganha e com isso ele tem o maior custo disso. Então construir, subir galpão pode ser muito fácil, certo? Agora, a gestão completa é que nos diferencia e faz com que seja uma barreira de entrada. Mas existem, sim, a gente não trabalha com incentivados em regiões incentivadas, então essa questão tributária, a gente sempre olha o negócio, o nosso ativo ele tem que ser perene, né? Hoje o nosso ativo mais antigo tem 10 anos. Se você for olhar o valor de mercado dele, ele não está totalmente desvalorizado, ele é um ativo que, enfim, tem mais 20 anos pela nossa preocupação de perenidade daqueles ativos, né? Então isso vai com que a gente tenha uma visão de longo prazo. A nossa visão não é de aquisição ou de ser adquirido, é de desenvolver e gerar esse retorno aí para os acionistas. E a Log pode ser comprada? Ou... Isso nunca foi discutido. Tá bom. Luciana, eu quero agradecer você, a ótima entrevista que você deu, quero agradecer a Log e temos certeza que a parceria Baster-Log vai ser boa e duradoura. Se você quiser fazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos aí que conheceram um pouquinho da Log. A nossa área sempre à disposição, estamos sempre buscando aí trazer transparência e informação para o mercado. Somos muito positivos, acho que a nossa mensagem final é exatamente essa visão e esse momento oportuno que a Log está no mercado de crescimento, de geração de valor, de proximidade com os nossos stakeholders, sejam acionistas, sejam clientes, sejam fornecedores. Então a gente fecha 2019 positivamente e ainda com um olhar mais positivo para os próximos 5 anos aí, com esse plano que a gente tem de crescimento. Só lembrando um aviso, ontem a Log fez a primeira PMEC dela, então tudo que a gente falou aqui está lá traduzido por slides para vocês terem uma noção melhor, está lá no site da Log? Da Log, sim, tá? Sim, tudo disponível. Então está tudo lá disponível no site da Log, sirvam-se à vontade, divirtam-se lá estudando a empresa. Muito obrigado. Obrigada, Patati. Obrigada. Tchau.